Fundamentos básicos de Umbanda, parte 2. Reencarnação e evolução espiritual. Este é o foco principal de qualquer religião ou doutrina espiritualista. Por mais óbvia que possa ser, ainda existe uma grande quantidade de umbandistas que ainda não compreendem o maravilhoso mecanismo da reencarnação. E muitos acreditam que o tema reencarnação seja uma herança puramente espírita, mas isso não é verdade. Tanto o povo banto quanto o iorubá já tinham a crença da reencarnação, e foi assim que muitas ideias espíritas foram absorvidas pelas religiões de origem africana, por essa grande similaridade de ideias. O corpo carnal é limitado, envelhece e morre. É como uma roupa utilizada pelo espírito enquanto estamos no mundo material. O espírito, por sua vez, é eterno e, como tal, continua sua jornada após a morte do corpo físico. Quando estamos no corpo físico, vivendo uma vida, dizemos que estamos encarnados. Quando nos despojamos do corpo físico, dizemos que estamos no mundo espiritual ou no entre vidas. Só fazendo uma correção, o espírito ele não é eterno. O único eterno é Deus, porque Deus é atemporal, né? Ele é fora do tempo cogitado pelos seres humanos. Então só Deus é eterno, o homem é imortal. Como uma criança que aprende a andar, falar, pensar, ler e escrever, o espírito é um eterno aprendiz, independentemente de sua condição, encarnado ou desencarnado. Mas é no mundo material onde aprendemos as mais importantes lições. A missão de todo espírito é evoluir até atingir a perfeição. Mas durante nosso aprendizado, cometemos muitos erros que deverão ser resgatados para que a lição se fixe com firmeza em nosso ser. Para que isso possa acontecer, existe a reencarnação. A reencarnação é a ferramenta que a providência divina desenvolveu para que possamos repetir uma lição, tantas vezes quanto necessário. Durante este aprendizado é desejado que quitemos dívidas contraídas em encarnações passadas, pretendendo não adquirir novas dívidas. Quando o conseguimos, isso determina a evolução que adquirimos em uma determinada encarnação. O mais difícil neste processo é que, quando encarnamos, nossa memória é apagada para que os erros das dívidas passadas não representem um fardo na vida presente. Dispomos apenas de nossa consciência e nossa intuição para sobrepujar os obstáculos para nós atribuídos. E é pela consciência e intuição que muitas vezes sentimos como se conhecêssemos pessoas e lugares, e desenvolvemos facilmente habilidades que para outros é extremamente difícil. Isso significa que já encontramos aquelas pessoas, já conhecemos aqueles lugares e já dispomos, em nosso inconsciente, do caminho para desenvolver aquela habilidade, pois provavelmente já a desenvolvemos em outras encarnações. Isso facilita o desenvolvimento do espírito a cada nova encarnação, podendo este se ater às lições mais avançadas que, quando aprendidas, alavancam grande adiantamento. Temos que ter em mente a necessidade de dedicação às tarefas do espírito. Hoje, o mundo físico nos engole, com sua velocidade e com a necessidade, sempre imediata, da sobrevivência. Somos bombardeados a cada instante com verdadeiras avalanches de informações, na sua esmagadora maioria inúteis, e que causam sofrimento ao espírito. Nossos compromissos profissionais, familiares, sociais e escolares
nos deixam muito pouco tempo para o desenvolvimento das virtudes espirituais. Isto acontece pelo novo momento que o planeta vive. Deixamos de ser um plano de provas e expiações para se tornar um plano de regeneração. Mais do que nunca, seremos nós que faremos a escolha do rumo de nossas existências. Para isso, é indispensável a determinação e a disciplina para tratarmos dos assuntos espirituais. A qualidade desta encarnação e das futuras, e mesmo de nosso entrevidas, depende das escolhas e da forma como nos aplicaremos às tarefas do Espírito. Por este motivo, devemos lançar mãos à obra nesse trabalho, sem esquecer de que nunca é tarde para começar e o momento certo é agora. Quanto antes começarmos, melhor nos portaremos frente aos desafios da nossa missão. Livre-arbítrio. Um dos fundamentos mais sublimes da espiritualidade, o livre-arbítrio, é a possibilidade da escolha. Somos nós quem definimos nossas escolhas e decisões, e seremos cobrados ou agraciados de acordo com elas. Não existe nada que aconteça em nossas vidas que não tenha sido gerado por nossas decisões. A lei espiritual é inexpugnável e se aplica a todos, independentemente de sua raça, credo ou classe social. E o desafio está justamente aí. Quando fazemos boas escolhas e tomamos boas decisões, recebemos essa energia de volta. Ou seja, quem pratica o bem, recebe o bem e vice-versa. Quando erramos em nossas escolhas e decisões, recebemos de acordo com a intensidade deste erro. Isso não significa punição, mas sim uma forma de advertência necessária para que possamos acordar para a necessidade de mudança. Muitos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, encontram-se ainda muito apegados às necessidades mundanas e às ilusões como orgulho, vaidade, ódio e vingança, sem perceber que essas emanações só prejudicam a si mesmo. Não existe mal que não retorne para quem o mandou, de uma forma ou de outra. Como também não existe bem que não dê a volta ao mundo e retorne para quem o enviou. Para se ter uma ideia da importância e da seriedade do livre-arbítrio, uma entidade espiritual, mesmo que seja seu protetor, não pode ajudá-lo sem o seu pedido, a sua permissão. Elas nada podem fazer sem o seu consentimento. Por isso é pedido a assistência no terreiro para que relate seu problema e faça seu pedido para o guia espiritual. Dessa forma, fica implicitamente clara sua autorização para a interferência, que só se consumará caso seja realmente necessário. Não somos peças em um jogo de xadrez. Temos pleno controle de nossas ações e do nosso futuro. Mas isso dependerá exclusivamente de como você usará o seu livre-arbítrio. Lei da ação e reação. Outra grande lei espiritual universal, também conhecida como lei da causa e efeito, ou ainda lei do retorno, é a grande niveladora universal que faz com que cada um receba de acordo com seus atos, conhecidos por alguns também como karma, ou dharma. No ditado popular, quem planta vento, colhe tempestade. Percebemos claramente uma alusão à lei da ação e reação. Não são apenas os atos, mas cada pensamento que construímos e palavras que proferimos estão sujeitos a esta lei. Se através de nossa mente desejarmos o mal para alguém, independentemente de julgarmos justo, certamente este mal retornará até nós. Se abençoarmos um irmão com as palavras, esta bênção também retornará. As palavras do Mestre Jesus eram diferentes, mas dizem a mesma coisa. Não julgueis para não serdes julgados. Por esse motivo, pessoas que carregam um sentimento de vingança nunca encontram a paz
em suas vidas. Como poderiam, se tudo o que fazem é pensar em formas de alcançar este tenebroso objetivo? Por pensarem insistentemente no mal, acabam por receber o mal cada vez mais. Então aqui é digno de nota também trazer que a insistência do pensamento, né? Porque pelo nosso grau de evolução, por muitas vezes a gente acaba pensando mal, né? De alguma forma, ou pensando mal de alguém, ou tendo má reações, né, a algumas ações. Só que o erro em si não está em ter o pensamento, e sim em insistir no pensamento, né? Se você tem um pensamento que não é correto, que não é bom, mas você automaticamente já tem aquele instinto de se corrigir, né? Ou pela palavra de um guia, né, na sua mente ali, filho, não é assim que deve pensar, o que deve sentir, e você já se corrige, procura, né, tirar o foco daquilo ali, tirar o pensamento daquilo ali, pensar coisas boas, mudar o pensamento. Então você consegue mudar essa vibração, né? Agora, se você insiste no pensamento, é que essa insistência do pensamento mal que leva à reação, à colheita desse mal. Sendo assim, a conta é simples. Basta pensarmos coisas boas, falarmos boas palavras e praticarmos boas ações, que só receberemos o bem. Mas para que isso aconteça é necessário domar a si mesmo em primeiro lugar, e isto é muito difícil. Quem dentre nós vai conseguir ficar calado quando for injustiçado? Sorrir quando receber uma ofensa? Ficar em paz quando for humilhado? Ou mesmo dar a outra face quando levarmos um tapa na cara? São apenas pequenos exemplos da dificuldade de se manter equilibrado, pois somente assim nossa boa ação receberá uma boa reação a nosso favor. Diante disto, podemos afirmar com segurança que a lei da ação e reação é como um professor muito rígido, que nos devolve uma situação da mesma forma como a acarretamos. Isto não é um castigo, mas sim mais uma manifestação da providência divina, para podermos enxergar nossos erros e trabalhá-los com o objetivo de aperfeiçoamento. Enfim, o livre-arbítrio lhe permite tomar a decisão que melhor lhe aprouver ou interessar. Entretanto, a lei da ação e reação determina o que lhe será devolvido. Lei das afinidades espirituais. Essa lei determina que tudo o que está ao seu redor seja perfeitamente conforme à energia que você emana. Podem ser situações que te acontecem, circunstâncias na qual vive e até mesmo espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Todo ser vivente encarnado emana uma determinada energia. Se essa energia for boa, atrairá para si situações, circunstâncias e pessoas boas. Do contrário, receberá situações, circunstâncias e pessoas ruins. Para melhor entendermos como isso funciona, é necessário compreender como a energia de um ser pode ser diferente uma das outras e o que causa essa diferença. Somos a somatória de tudo o que pensamos, falamos e agimos. Se no resultado encontrarmos mais positividade que negatividade, emanaremos uma energia positiva. E o oposto também é verdadeiro. Fora isso, as experiências acumuladas nesta encarnação e nas anteriores determinam situações como se gostamos de esportes ou de estudos, se nos sentimos bem no meio de pessoas mais abastadas ou mais simples, ou ainda se toleramos pequenos delitos, como jogar lixo na rua ou não. Somando a polaridade das energias de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas ações, de nossa consciência e nossas experiências e habilidades, determinaremos o meio em que vivemos, nossas profissões,
nossos amigos e até mesmo quais espíritos estão ao nosso redor. Sempre atrairemos seres que possuam afinidade com nossa energia, independente de gostarmos ou não dessa companhia. Escolheremos companheiros e companheiras, profissões e até mesmo bens materiais, em conformidade com esta afinidade energética, ou como é normalmente conhecida, afinidade espiritual. Se você deseja ao seu lado espíritos evoluídos que irão te acrescentar sabedoria e lhe ajudar para que essa encarnação seja mais proveitosa, é necessário que aprendamos a controlar nossos pensamentos, atos e palavras. Lembre-se de que toda ação negativa atrairá ainda mais negatividade e vice-versa. Mas a mudança para melhor sempre é possível, e a transformação contínua é o que é esperado de um espírito encarnado. Merecimento. Já falamos sobre livre-arbítrio, lei da ação e reação e das afinidades espirituais, mas só agora falaremos sobre merecimento. Por quê? Pelo simples fato de que é necessário entender perfeitamente estes outros princípios antes de entendermos perfeitamente este conceito. Merecimento é um pré-requisito indispensável para a obtenção das graças que insistentemente apelamos a Deus e ao plano espiritual. O merecimento pode ser adquirido através das encarnações, nos entrevidas e até mesmo na encarnação atual. É regido pela lei da ação e reação. Da mesma forma como um aluno que para ser promovido precisa aprender as lições daquela etapa do ensino, também somos nós no aprendizado terrestre. Sempre que merecemos, somos promovidos a uma nova condição ou obtemos algo para a melhor continuidade de nossas vidas. Muitas pessoas distorcem o conceito do merecimento e acreditam piamente que merecem sofrer ou ainda que não merecem alcançar nenhum tipo de graça ou alívio. Isso simplesmente não existe. Existe um ditado popular que diz: viemos à Terra para sofrer. Daí pergunto, de onde tiraram essa ideia? Onde isso está escrito? A espiritualidade sempre se refere ao nosso planeta como uma escola e não como uma masmorra. Todas as torturas que sofremos são infligidas por nós mesmos. Não existe nenhuma disposição contrária sobre ser feliz enquanto aprendemos. Cabe também somente a nós mesmos pensar, falar e praticar boas ações, não pelo medo da reação, mas simplesmente porque é o melhor para você e para todos. Quando adquirimos esta consciência, recebemos uma reação maravilhosa do universo. Ajustamos as leis das afinidades espirituais ao nosso favor. E quando menos esperamos, e mesmo sem pedir, alcançaremos tudo o que desejarmos. Pois, quando tudo isso acontece, o merecimento já está implicitamente concedido. Mas então, como fica o resgate dos nossos erros? Eles não acontecem? Sim, acontecem. Mas mesmo o resgate pode ser feito de forma positiva. O Mestre Jesus, em muitas de suas curas, dizia: seus pecados estão perdoados. Ele dizia isto pela simples autoridade que possuía de perdoar as dívidas por nós contraídas anteriormente. Perdoada a dívida, não era necessário mais o resgate. Podemos alcançar a mesma indulgência simplesmente buscando e praticando as virtudes do Espírito, como a caridade e a paciência, por exemplo. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Palavras de Chico Xavier.